Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o histórico time do Lyon, que ganhou 7 campeonatos franceses consecutivos, mas vamos manter a ênfase nas equipes das últimas 4 temporadas, 4-5, 5-6, 6-7 e 7-8, que são os times que concentram os personagens mais importantes do período. Esses 7 foram os primeiros e únicos títulos de campeonatos nacionais da história do clube, além de representarem a maior hegemonia de títulos consecutivos no país em todos os tempos. Nem o atual Paris Saint-Germain conseguiu enfileirar tantas taças, uma atrás da outra, como aquele Lyon conseguiu, beleza? Vamos começar então com o time de 4-5, que é considerado por muitos o melhor deles, comandados pelo técnico Paul Le Guen. Lembrando que o time já havia conquistado a essa altura os títulos das temporadas 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004. Portanto, foi a 4ª taça consecutiva. Coupé no gol, Revillière na lateral direita, a dupla de zaga brasileira, Cris e Cláudio Caçapa, e o Berthaud na lateral esquerda. Diarra e Etienne eram os 2 volantes, Juninho Pernambucano e Maludá, os 2 meias, Govou e Wiltor, os 2 atacantes. Esse elenco ainda tinha nomes como Eric Abidal, lateral esquerdo, o meia Ben Arfa, que tinha só 18 anos, os atacantes brasileiros Giovanni Elber e Nilmar, esse segundo com apenas 20 anos, e mais jovem ainda, a promessa Karim Benzema, de 17 anos de idade. Em tese, era um 4-2-2-2, mas já tinha mecânicas de 4-2-3-1. O Maludá, meia esquerda, na verdade era um ponta, caía muito pelo lado esquerdo, mas se aproximava do Juninho para ajudar na armação das jogadas e abriu o corredor para o Berthaud apoiar. Pela direita, o Govou era em tese um segundo atacante, mas ele era um ponta por aquele lado. Ele era responsável por abrir o campo e acelerar as jogadas, porque o Revillière era mais contido nos seus avanços, pelo menos nesse primeiro time. Então ele fazia bastante esse papel do lateral base, beleza? Os 2 volantes, Diarra e Etienne, eram igualmente fortes fisicamente, com muita pegada na marcação, mas com boa distribuição no meio campo. Com bola eles também tinham muita qualidade para armar o jogo. E o craque do time era o Juninho Pernambucano, que chegou ao clube já experiente, campeão brasileiro e da América pelo Vasco e que se tornou o principal nome da história do Lyon. Se destacava principalmente por suas cobranças de falta, mas também por sua ótima visão de jogo, pancadas de fora da área. Era um camisa 10 bem no estilo que os franceses estavam acostumados. Mal comparando, só falando de características futebolísticas, ele era bem semelhante com 2 dos melhores da história, Michel Platini e Zinedine Zidane. Repetindo, características, não nível técnico, beleza? Naquela temporada, o Lyon venceu o campeonato francês com 79 pontos, 22 vitórias, 13 empates e 3 derrotas, 56 gols marcados e 22 sofridos, beleza? Agora vamos para a temporada 2005-2006. E antes de mais nada, deixa eu só mexer aqui rapidinho na minha prancheta para poder falar sobre os padrões dessa equipe. Inclusive, mudou de treinador, O Le Guen deixa o time e nesta altura aqui o técnico já era o Gérard Houllier. E ele remontou o time com outro sistema tático, que passou a ser o 4-3-3, que passou a ter a seguinte escalação: Coupé, Revillière, Cris, Caçapa e Abidal, já titular. Diarra era o único volante. Thiago, o português. Juninho, agora na meia esquerda. Govou na ponta direita. Maludá na ponta esquerda. E o Caril como centroavante. Agora me bateu a dúvida se a pronúncia é Caril, se é Carril, se é Carro. Não sei, vamos falar Caril aqui, porque somos brasileiros, eles também não fazem muita força para falar os nossos nomes no português perfeito, então vamos falar do jeito que se lê, beleza? Aqui a lógica do lateral se inverteu. Com o Abidal titular, ele é que ficava de base. O Caçapa passava a ficar centralizado, não aberto. O Cris aberto pela direita, não centralizado. E o Revillière é que passou a ter mais licença para atacar. Sem o Etienne, que já tinha ido para o Chelsea, o Diarra passou a ser o único volante na frente da defesa. Muitas vezes a saída de bola desse time era feita com 3 mais 1,
sendo esse um na frente dos zagueiros e o lateral base, que no caso era o Abidal, justamente o Diarra. O português Thiago era o que mais se assemelhava a um segundo volante. Jogando pela direita, ele recuava para auxiliar o Diarra, se apresentar como uma opção de transição. Saindo da esquerda, o Juninho encostava mais no trio de ataque. Aqui o Govou fazia mais ou menos o mesmo movimento, mas ao invés de partir do centro para a ponta, ele partia da ponta para o centro, encostar no centroavante Caril como uma dupla. E aí o Maludá, como era o ponta que atuava mais como um meia aberto, numa variação que se assemelhava mais ao 3-5-2, ora num 3-4-1-2, ora no 3-1-4-2. Beleza? Então havia aqui essa variação tática dependendo da altura do Thiago. Ou mais próximo do Diarra como um segundo volante, ou mais próximo do Juninho como um meia pela direita. Esse elenco também tinha como opção brasileiro Fred, aquele mesmo, ídolo do Fluminense, jogou pelo Galo, pelo Cruzeiro, começou a carreira no América. Ele, que tinha 22 anos na época, era reserva desse time. O time foi campeão francês com 84 pontos, 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, 73 gols marcados e 31 gols sofridos. Um jogo marcante dessa temporada foi o 3-0 na fase de grupos da Champions contra o Real Madrid. Inclusive, o time foi líder da chave e se classificou com moral para as oitavas de final. A campanha parou nas quartas contra o Milan, depois de eliminar o PSV nas oitavas. Em 2006-2007, o Houllier foi mantido, como treinador da equipe, os padrões também não mudaram, e o que mudou foram algumas peças na escalação inicial. O time titular já não tinha mais o Caçapa na zaga, e sim o Esquilate. O Diarra também já não era o titular na frente da defesa, em seu lugar entrou o Toulalan, e o brasileiro Fred entrou como titular do time. Os padrões eram mesmos, para atacar era esse 3-1-4-2, 3-4-1-2, sempre um 3-5-2 atacando, mas o sistema base era mesmo um 4-3-3. Beleza? O Houllier, gostava desse sistema tático como base. Campanha na Ligue 1 daquela temporada, 81 pontos, 24 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, 64 gols marcados e 27 sofridos. E por fim chegamos à temporada 2007-2008. Nesta sim, houveram bastantes alterações táticas, já que o técnico mudou. O Alain Perry foi comandante daquele time que teve a seguinte escalação e o seguinte esquema tático também. Era um 4-3-1-2, beleza? Então o time era o seguinte: Coupé no gol, Revelier na lateral direita, Cris Esquilate na zaga, Fábio Grosso na lateral esquerda, Toulalan, Juninho, Kallström, Ben Arfa, finalmente titular, Govou e Karim Benzema. A primeira mudança evidente era o sistema tático, sai o 4-3-3, entra em cena o 4-3-1-2, o losango do meio campo. Sem o Abidal e o Thiago, além do Maludá, o Fábio Grosso, campeão do mundo em 2006, e que era bem mais ofensivo que o Abidal, apoiava simultaneamente com o Revelier no ataque. Então os dois tinham essa permissão para poder subir. O sueco Kallström, que era um dos novos titulares, além do Juninho, passaram a trabalhar como esses vértices laterais do losango de meio, que agora tinha o Ben Arfa, enfim, titular, como esse ponta de lança mais avançado. No ataque, o Govou ganhou finalmente a companhia do Karim Benzema, que desde muito jovem no profissional só foi alcançar seu 11 ideal nesta temporada já aos 20 anos de idade. Ele que subiu para o profissional com 17. Ganhando inclusive a posição do Fred, que tinha sido o dono da camisa 9, na verdade ele usava 11, na temporada anterior. Inclusive no fim dessa temporada ele se transfere para o Fluminense. Esse trio ofensivo era mais móvel, com o Govou costumeiramente caindo para o lado direito, o Ben Arfa muitas vezes caindo pelo lado esquerdo, fazendo essa variação tática aqui para um 2-3-5, a gente pode dizer assim, Hoje em dia seria lido dessa forma. Também pode ser um 2-1, 2-5, 2-1, 4-3, enfim. Importante a gente ter em 10 que eram os dois zagueiros, o volante, aqui
os dois meias vértices laterais do Losango, os dois laterais muito ofensivos, o Govou caindo pela direita, o Ben Arfa caindo pela esquerda. Esse trio ofensivo era mais móvel, né? Mas o Benzema era quem entregava algo diferente para um 9, já que ele também saía da área para poder distribuir assistências para os companheiros, no lugar apenas de se limitar a ser servido pelos companheiros dentro da área. Essa foi uma temporada especial para o Lyon, porque além de ser campeão francês, esse foi o último dos 7 campeonatos consecutivos do Lyon, também foi a primeira temporada em que o time conseguiu a dobradinha, né? Conquistar, além da Ligue 1, também a Copa da França, algo que eles vinham perseguindo já há muito tempo. A campanha na Ligue 1 foi de 79 pontos, 24 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, 74 gols marcados e 37 sofridos. Curiosamente, apesar da hegemonia nacional, o Lyon não conseguiu dar o salto continental e se tornar uma força fora do seu ambiente doméstico. E na temporada em que conseguiu chegar mais longe dentro desse período, ou um pouquinho depois dele, foi na temporada 2009-2010, quando foi até as semis da Champions League e foi eliminado pelo Bayern. 10 anos mais tarde, o clube repetiu a mesma campanha e foi eliminado pelo mesmo Bayern em 2019-2020. A fórmula desse Lyon era contratar jogadores entre 20 e 23 anos, com raríssimas exceções. O Juninho foi uma delas, foi contratado aos 26, junto ao Vasco da Gama, e criar uma rede de apoio a ele, com jogadores da mesma nacionalidade. Isso aconteceu com muito boa parte dos brasileiros, né, que sempre estiveram presentes em boas quantidades no elenco desse período. Além disso, o time planejava suas vendas, e quando chegavam propostas acima do valor do mercado, né, desses atletas que recebiam essas propostas, eles negociavam, reinvestiam em jovens para manter a equipe sempre bem nutrida e com jogadores com potencial de mercado ou perspectiva de utilização a longo prazo. Tudo isso resultou no heptacampeonato nacional da equipe, que ainda não havia conquistado um título sequer na sua liga, e respondeu com 7 seguidos, algo que nem os poderosos Olympique de Marseille e Saint-Étienne ainda haviam conseguido. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!